Bora lá, pessoal. Aula 3, relacionamento entre classes. Então, o conceito. Uma classe pode possuir relacionamentos com outras classes. E esses relacionamentos podem ocorrer em 3 níveis diferentes. São associação, agregação e composição. Então, vamos entender cada um desses 3 níveis aí. Associação. Quando uma classe possui atributos do tipo de outra classe. Então, observa aqui, ó, eu tenho 2 exemplos. Uma classe de nome, que é uma classe pessoa, desculpa, que ela tem atributos nome e endereço, e eu tenho outra classe de endereço que tem os dados do endereço, etc. E observa que dentro da pessoa a gente tem um atributo do tipo endereço, ou seja, essa classe pessoa, ela dentro dela tem uma classe de endereço. Para que serve isso? Porque o endereço, eles são atributos, são dados que são inerentes de vários outros procedimentos, não apenas de pessoa. Imagina, você está trabalhando com um sistema, você quer cadastrar uma loja, você consegue colocar esses endereços nessa loja. Você está cadastrando o seu cliente, você consegue colocar o endereço do seu cliente. Você quer cadastrar uma entrega, você consegue colocar essa classe de endereço dentro da entrega. Então ela é construída, é melhor a gente construir uma classe em separado por um endereço, que ela vai poder ser reutilizada em vários lugares diferentes, do que apenas vir aqui dentro da pessoa e colocar todos os atributos de endereço. Então esse é o nível mais simples, quando uma classe tem dentro dela um objeto de outra uma instância de outra classe, a gente tem uma associação. O segundo caso é a agregação, que é quando uma classe usa outras classes em seus métodos. Diferentemente da primeira, que pode até parecer idêntico, mas quando a gente está falando de agregação, o mais importante da gente considerar é que sem o conteúdo da primeira, a gente não consegue resolver o conteúdo da segunda. Então a gente está precisando de uma classe para usar dentro dos métodos. Então aquele método ou aqueles métodos que necessitam daquela classe, se caso não tiver uma instância, eles vão ser invalidados. Imagina lá na pessoa. A pessoa, se ela não tivesse um endereço, beleza, ia ser uma falha no cadastro, mas as outras funções da pessoa continuariam funcionando. Agora imagina que numa loja de vendas que eu tenho um carrinho e dentro desse carrinho eu vou ter uma lista de produtos. Quando eu quiser totalizar o meu carrinho ou adicionar um produto ou remover um produto, eu preciso de ter a classe de produto contabilizada. Então, se eu quiser totalizar o meu carrinho, o que eu vou ter de fazer? Eu vou ter de percorrer a lista de todos os produtos que estão lá dentro para me poder totalizar eles. Se eu não tivesse essa lista associada, ou seja, se eu não tiver os métodos aqui do produto, eu não vou conseguir ter esse método de totalizar funcionando. Então, quando a gente coloca a associação, a diferença da anterior aqui, ó, a associação é uma linha reta. Na agregação, a gente coloca esse símbolo do losango aberto, está indicando que é o seguinte, para que essa segunda classe seja válida, ela precisa que a primeira classe também tenha um conteúdo correto, com o conteúdo existente. E o último tipo é a composição, que é quando uma classe depende da outra para existir. Então, naquela segunda, a gente pode imaginar aqui que esse aqui seja o todo, esse aqui seja uma parte. O todo precisa da parte. Nesse caso aqui, quando é a composição, a parte precisa do todo. Ou seja, se a gente não tiver o todo, a parte não existe. Um exemplo é esse daqui, ó, a mesmo produto lá que a gente tinha, só porque ao invés da gente colocar o produto diretamente no nosso carrinho, a gente criou um intermediário, que é o item do carrinho, que tem além do produto, a informação do produto, ela tenha também o desconto, que esse desconto é variável, vocês concordam comigo? Uma loja, uma venda pode ser um determinado desconto, vai ser aplicado, outra venda pode ter outro desconto. E quando eu vier aqui e limpar o carrinho, o que vai acontecer? Todos esses itens carrinhos vão ser eliminados, mas os produtos vão continuar existindo. Então, dessa forma, o que acontece? Essa classe item carrinho, ela é dependente da classe de carrinho. A partir do momento que a classe de carrinho não existe, a classe de item carrinho também não faz sentido de existir. E a composição, ela tem apenas um quadradinho preto. Essas 3 questões de associação, a questão da implementação, elas são muito parecidas. O detalhe muda principalmente na hora do diagrama mesmo, para a gente poder determinar se essa classe só existe com essa outra aqui, ou se essa classe existe, precisa da outra para funcionar, ou se são apenas classes que se relacionam de forma nominal. Isso aqui também é muito importante, essas definições aqui de composição ou agregação, para na hora que a gente for construir o nosso modelo de banco de dados, se a gente for construir um banco.
porque isso vai diferenciar na hora da gente criar os relacionamentos das nossas entidades. Ok? Então, vamos fazer os exemplos aí para que a gente consiga fixar melhor os nossos conteúdos. Vamos começar lá pela associação. Então, eu vou deixar essa tela aqui aberta e vou vir aqui e vou criar um terceiro projeto. Eu vou chamar ele de aula 3. Então, novo projeto, aplicação Java, aula 3. Vou finalizar. Foi criado aqui o aula 3. E aí nós vamos começar aqui com a associação. Vou dar um zoom aqui nesse código fonte. E beleza. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de eu criar a classe aqui dentro, agora eu já vou criar um arquivo separado para essa classe. Então, vou vir aqui na minha aula 3 e vou criar uma nova classe, novo, classe Java. Vai ser a minha classe de pessoa. Foi criada aqui dentro. E aí agora nós vamos fazer, deixa eu fechar isso aqui. Vamos fazer a nossa classe de pessoa aqui dentro. Vamos fazer as modificações. Então, primeiro, eu vou começar a criar os atributos dela. Private string nome, private string telefone. Vou criar os getters e setters. No NetBeans, existe uma forma da gente criar isso automaticamente. Basta vocês clicarem com o botão direito e escolher aqui, ó, inserir código. Aí tem como a gente inserir algumas coisas aqui. O que a gente quer é os getters e setters. Então, basta eu vir aqui e escolher a opção getter e setter. Aí eu escolho os atributos que eu quero gerar o getter e setter e dou um gerar. Pronto. Ele já vai gerar automaticamente para mim os getters e setters aí. É uma questão que dá um atalho aí para a gente, facilita a nossa vida um pouquinho. Então, vocês podem vir e gerar os getters e setters automaticamente. Também vou criar um construtor aqui, pessoa, que vai receber a pessoa vazia aqui. This.nome igual a vazio, this.telefone igual a vazio. Um outro ponto lá que eu não comentei com vocês na última aula, que a gente consegue estar criando, é que como a gente tem aqui o nosso pessoas, observa que esse método pessoa ele não está recebendo nenhum atributo. Mas eu consigo vir aqui e criar um outro método construtor também de pessoa, desde que ele receba atributos diferentes do primeiro. Imagina aqui comigo, ó, o nome do método mais os atributos que ele recebe, aqui na programação a gente chama de assinatura do método. Então, se a gente tiver uma assinatura diferente dessa daqui de cima, eu consigo criar um outro método que tenha esse mesmo nome. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, e criar um método construtor de pessoa, que tem, por exemplo, aqui o string nome, string telefone, que nesse construtor ele já vai receber para mim tanto os atributos de nome quanto os atributos de telefone. Então, ele pode vir aqui, ó, this.nome, igual a nome, ou this.telefone igual a telefone. Ou mais interessante ainda, né, agora que eu estou pensando aqui, não seria fazer o acesso direto, mas sim a gente setar. Então, ao invés de fazer this.nome, eu vou vir this.setNome e this.setTelefone. Dessa forma, a gente chama os métodos getSetters aqui embaixo. Se eles tiverem alguma validação ou algo do tipo, ele já trata aqui para a gente. Então, a nossa classe pessoa está construída. A gente tem o construtor vazio e a gente tem um construtor que recebe conteúdo. Aí, como que eu uso esse construtor? Imagina aqui, ó, eu vou vir aqui e vou criar o pessoa P igual a new pessoa. Se eu vier aqui e passar nenhum parâmetro, a gente vai estar chamando qual método construtor, ele vai procurar ver qual que é o método que não tem nenhum parâmetro, é esse daqui. Então, eu vou chamar esse método aqui. Agora, se eu vier aqui na minha pessoa e passar dois nomes, por exemplo, ó, pessoa P2 igual a new pessoa, e passar os nomes aqui já direto, por exemplo, Jean, que é o nome, e o telefone, o que vai acontecer? Ele vai procurar qual que é o método que tenha o parâmetro que sejam duas strings. Então, é esse aqui, que tem uma string no nome e uma string de telefone. Então, ele vai procurar esse método aqui para ser chamado. Lembrando, então, a assinatura ela só leva em consideração o nome do método mais os tipos. Se eu criasse outro método que tivesse duas setagens de string aqui, não funcionaria. A gente precisa de colocar sempre os métodos pelos tipos, ok? Beleza. Vamos pegar e vamos criar aqui um método também que vai printar o conteúdo para mim desse camarada. Isto. Vou vir aqui e vou criar um public void
exibir dados. Que eu quero que imprime o nome e o telefone. Então, eu vou pôr system, out, println, nome, dois pontos, e imprimiu this.getNome. E system, out, println, telefone, dois pontos, mais this.getTelefone. Beleza. Agora eu posso vir aqui no meu main e rodar minhas duas classes. P.exibir dados, eu quero imprimir o desse, e P2.exibir dados. Vamos rodar aqui e ver o que acontece. No P não tem nenhum nome, porque a gente usou o construtor vazio, e no P2 a gente tem o construtor com a chamada daqueles atributos. E aí, então, a gente conseguiria vir aqui e modificar depois esses atributos também, sem nenhum problema. Então, a parte do construtor aí com parâmetros e a questão de dois métodos que eu queria comentar aí com vocês, métodos com o mesmo nome, só para a gente poder salientar. Agora, vamos voltar lá para a parte de associação mesmo. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui dentro do meu aula 3 e vou criar mais uma classe, que vai ser a minha classe de endereço. Então, vou criar a classe de endereço aqui, está criada. Vou inserir os atributos aqui para ela, né? Private string logradouro, private int número, private string bairro, private string cidade, private string estado e private string CEP. Aí eu vou vir aqui, vou fazer um construtor para esse endereço, zerando tudo. Isso aqui já é um padrão que a gente pode sempre ir fazendo. This.logradouro começa vazio, e eu vou fazer isso para todos. São 6. O número não vai ser vazio, porque ele é inteiro, então eu vou colocar 0. Bairro vazio. Cidade vazio, estado vazio e CEP também vazio. E vamos criar os getters e setters aqui, eu vou criar ele automaticamente, botão direito, inserir código, getter e setter, seleciono todos os atributos, gerar. Ele gera eles aí para mim, ok? Além disso, eu vou criar uma parte de exibir os dados também, então vou vir aqui, ó, public void exibir dados. E aí eu vou vir aqui e vou mostrar aqueles dados lá do endereço e etc. Então eu vou criar system, out, println, logradouro, dois pontos. E vamos criar de todos aí número, bairro, cidade, estado e CEP. Aí nós vamos pegar aqui this.getLogradouro, e aí nós vamos fazer isso com todos. This.getNúmero, this.getBairro, this.getCidade, this.getEstado e this.cep. Acho que é CEP com CEP. Beleza. Dessa forma aqui a gente tem o nosso exibir dados do endereço também. E aí agora o que eu vou fazer? Para a gente poder garantir a questão da associação, a gente tem de vir aqui dentro de pessoa e eu vou falar o seguinte, a pessoa ela possui um endereço. Para eu poder dizer isso, basta eu vir aqui dentro dos meus atributos e criar um atributo do tipo endereço. Dessa forma, eu estou criando um endereço aqui para a minha pessoa. Aí eu vou vir aqui, ó, this. Quando eu criar um construtor, eu vou criar um new endereço para esse camarada. Aqui também no construtor this.endereço igual a new endereço. E o que eu vou fazer?
Quando eu vier aqui no exibir dados, além de exibir esses dados aqui do nome e do telefone, eu vou chamar também o meu método endereço. Aí agora, antes da gente fazer isso aqui, só mostrando para vocês, se eu vier aqui rodar, vai funcionar normal. E eu posso vir aqui agora e acessar dentro do P uma outra propriedade. Se eu vier aqui agora no P, ó, no caso eu não consigo acessar porque o meu endereço ele está privado, mas eu conseguiria ter um get endereço. Se eu vier aqui fazer um get endereço, eu vou inserir um getter e setter aqui para o endereço, inserir código getter e setter para o endereço, que é o que não tem gerado. Se eu vier aqui agora na aula 3, eu posso vir aqui, ó, p.getEndereço. E aí eu vou ter o endereço daquela pessoa. Então, a gente consegue vir aqui e fazer a modificação da associação. Além disso, eu posso vir aqui, ó, na minha classe principal, eu vou criar um endereço aqui, ó, endereço é igual a new endereço. Aí eu vou setar o logradouro aqui, ó, set logradouro. Vamos supor que só para a gente testar, eu vou pôr só o logradouro, rua teste. Se eu vier aqui nessa pessoa P agora, eu consigo vir aqui e dar um p.set endereço e passar aquele endereço como sendo o meu endereço dessa pessoa aqui. Dessa forma, o que eu estou falando? Ó, que aquele endereço que foi criado aqui em cima é o endereço dessa primeira pessoa aí, da pessoa P. E eu posso vir também e passar aquele mesmo endereço, se eu quiser, para a pessoa P2. Posso vir aqui na P2 e passar esse endereço. Então, qualquer classe que tiver aquele atributo, um atributo de endereço, eu consigo vir aqui e colocar esse objeto de endereço dentro dele. E dessa forma eu consigo vir aqui e executar. Apesar de ainda não mudar nada, a gente está setando o endereço lá dentro. Ah, eu quero verificar, além do endereço da pessoa, eu quero, além dos dados da pessoa, eu quero que na hora que eu chamo exibir dados, eu também mostre os dados do endereço. Basta eu vir aqui no meu exibir dados e adicionar os dados do endereço. Mas eu não preciso fazer isso, por quê? Porque dentro da variável endereço eu já tenho uma função de chamar. Então basta eu vir aqui, ó, this.endereço.exibir dados. Dessa forma, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu endereço e vou vir aqui lá na função de endereço lá e vou dar um exibir dados nela, logo após eu terminar a minha. Quando eu rodar aqui, olha para vocês verem o que acontece, já vai ter lá nome, telefone, o logradouro, número, bairro e todos os atributos que eu viesse a setar. Por exemplo, se eu vier aqui, ó, set número, vamos pôr 100, ponto set bairro, teste. Ponto 7, cidade. Então, ponto 7 aqui, 38. Se a gente rodar aqui, olha lá agora, ele vai trazer os dados que a gente preencheu. Nome, telefone, logradouro, número e o bairro e o CEP. Então, logo após a gente fazer a chamada do nome do telefone, eu já chamo a função aqui que vai exibir os dados do endereço automaticamente para mim. Então, isso aqui é um exemplo de associação. A variável, a classe de endereço, está diretamente associada com a classe de pessoa. A gente consegue vir aqui e fazer as modificações necessárias para ela, ok? Eu vou parar essa aula aqui, pessoal, da parte de associação, e depois a gente volta. Na próxima aula eu faço a continuação, mostrando os conceitos tanto de agregação como composição, senão fica muito largo. Eu vou finalizar essa aula aqui. Na próxima aula a gente continua com associação e composição. Até a próxima.